Olá a todos, que a paz de Jesus possa entrar em nossos corações no dia de hoje e que também, para quem já esteja com a paz, que continue com ela e que nós possamos aprender um pouquinho mais juntos, né? Para que possamos, na nossa caminhada, durante essa viagem que nós fazemos aqui no planeta, essa passagem, né? Que a gente possa aprender cada vez mais para que possamos alcançar aquilo que tanto almejamos, que é a felicidade e a paz em nosso coração. Pois todos nós sabemos que ninguém reencarna aqui com a intenção de ser infeliz, né? Às vezes as pessoas pensam, mas estou tão infeliz, mas né, não consigo alcançar a felicidade, é tão difícil, é uma coisa quase que impossível viver no mundo de provas e expiações feliz. Mas isso é equivalente à evolução de cada ser, porque a felicidade independe totalmente de onde você esteja. Vamos, por exemplo, Jesus. Jesus é um espírito evoluído e a felicidade para em seu coração porque ele compreende e entende tudo que ocorre naquilo que está sob seu controle. Ou seja, ele sabe de tudo que está acontecendo, tanto que às vezes pensamos que é o mal ou o bem, ele sabe tudo o que está acontecendo e entende tudo, então ele sabe que tudo tem seu tempo, que as leis de Deus são perfeitas, então como ele confia e tem uma fé muito grande em Deus, ele fica extremamente tranquilo. Se Jesus for em qualquer local que Jesus for, ele vai continuar feliz. Ele não vai se perturbar com nada. Isso é um fator muito importante. Então, às vezes as pessoas, que é um mundo de provas e expiações, eu sou impossível de ser feliz aqui. Não acredite nisso. A felicidade depende de você e da tua evolução e do teu bem-querer. Por todos os motivos que ocorrem, quando você começa a compreender o que está acontecendo, como você enterra uma semente abaixo da terra e ela na hora a semente pode ficar desesperada nas trevas, é o momento que ela vai ter espaço para se desenvolver e não vai secar no sol, né? E às vezes aquilo que aparece que é ruim, mas na verdade é a luz. A semente compreendendo isso, ela irradia as raízes, cresce, brota na terra, rompe as trevas e é feliz. Ela é feliz tanto quando semente, como quando é uma árvore, né? E quando dá frutos, a felicidade é maior ainda. Então, nós precisamos tirar esse pensamento pesado que às vezes carregamos no nosso dia a dia, de a gente precisa fazer muita coisa, que eu não vou conseguir ser feliz nesse mundo, ninguém é totalmente feliz. Lógico, nós não somos totalmente felizes, mas não porque estamos no planeta Terra, estamos morando aqui, ainda porque temos que alcançar a nossa evolução, né? Temos que alcançar a nossa melhora íntima para compreender, porque o conhecimento nos traz, né, uma liberdade de expressão, uma liberdade, nos liberta de todos os erros, né? Aquilo que as pressões que nós sofremos das leis e daquilo que é pregado pela comunidade. Uma delas é esse, o negativismo. Não, olha, aqui é um mundo de provas, eu vim aqui para sofrer. Ninguém veio aqui para sofrer. Nós viemos aqui exatamente para sermos felizes. E depende somente de cada um de nós. Depende daquilo que nós fazemos. Isso é um fator muito importante, porque a gente pensar dessa maneira para tirar aquelas coisas ruins que andam enraigadas dentro de nós. Porque como eu sempre falo, e hoje todo mundo sabe, que existe o Wi-Fi, né? Que a gente usa na internet, que a gente liga o celular, e existe o Wi-Fi espiritual. Dependendo do meu pensamento, eu vou entrar em sintonia, vou entrar no Wi-Fi do bem ou do mal. Por exemplo, uma pessoa que entra em depressão, né, começa a sentir pensamentos duros, difíceis. Por que às vezes é tão difícil? Porque ela entra no Wi-Fi de pensamentos ruins. Então ela está numa rede, numa corrente, como dizia Francisco de Assis, está numa corrente que não é boa, uma corrente negativa. Então ela começa a ter pensamentos ruins, as coisas não começam a dar certo. E tudo isso é um processo que às vezes parece irreversível, mas não é, porque você vai chegar num ponto que você vai falar, não, aqui eu não posso ir mais, não tem como. E aí as leis de Deus te obrigam a voltar e começar a pensar corretamente e aos poucos você sai saindo. Às vezes as pessoas demoram tempos para sair de uma depressão, tomam remédios porque já
a doença do espírito logo influencia no corpo, então ela precisa tomar o remédio para o corpo e não para o espírito, mas ela tomando o remédio para o corpo já ajuda um pouco, mas ela tem que cuidar do espírito, porque senão a depressão volta. Mas porque ela está ligada a milhares de pessoas que estão com pensamento negativo. Quando o Ronaldo Fenômeno falou assim, eu sou brasileiro, nunca desisto, criou uma energia tão bonita no Brasil, todo mundo que se ligou nela começou a acreditar nele mesmo, né? Acreditar em si próprio. Isso é muito bacana. São esses tipos de redes que a gente tem que se ligar no Wi-Fi espiritual, né? Para que a gente possa alcançar a felicidade nossa e procurar, né, ter esse tipo de trabalho dentro do nosso interior. Porque quando os fariseus perguntaram para Jesus chegando em Jerusalém, perguntaram para ele, né, na dúvida, sempre questionando Jesus, porque eles questionavam muito Jesus sobre as leis mosaicas para poder tentar pegar alguma falha dele. E ele perguntaram para ele qual que é o maior mandamento. Ele falou: amar a Deus sobre todas as coisas, que é uma coisa que a gente vai aprendendo com o tempo, com a nossa evolução também, e amar ao próximo como a ti mesmo. Olha só, amar ao próximo como a ti mesmo. Ali, nesse sentido, ele já explicou tudo. Se você não se amar, se você não se cuidar, como é que você pode amar outra pessoa? Nós só damos ao outro aquilo que nós temos dentro do nosso coração. Às vezes você tem atitudes difíceis, assim, você não consegue tratar as pessoas bem, ou as pessoas não te tratam bem, porque cada um dá aquilo que tem. Você não pode esperar de uma pessoa que tem 10 mil reais que ela te dê 50 mil reais. E você não pode pedir para uma pessoa que não ama a si mesmo a te amar. Então o amor provém primeiro de você para com o próximo, e depois o próximo para com você. É uma lei de ação e reação. Isso é uma coisa bem clara, que tem que ficar bem clara na nossa cabeça, para nós sabermos que nós precisamos nos cuidar. Nós precisamos cuidar do nosso corpo, cuidando do nosso espírito, porque quando nós cuidamos do nosso espírito, o reflexo bate no corpo. Quando você tem um espírito equilibrado, automaticamente, né, um corpo equilibrado. As pessoas, mas eu faço tudo certinho, nossa, eu me alimento muito bem, eu como tudo certinho, né? Isso não tem muito a ver, né? Lógico que a alimentação ajuda e muito, mas o princípio da nossa saúde parte do espírito. Porque se você for vegetariano, né, por exemplo, e tiver uma mente poluída, uma mente pesada, você acha que vegetariano não fica depressivo? Você acha que vegetariano não tem câncer? Você acha que vegetariano também não sofre problemas assim extremos? Você acha que vegetariano não morreu agora na pandemia? Né? Então, nós temos que pensar que não é a alimentação do corpo o mais importante. Ajuda, claro e evidentemente, mas o principal é a alimentação do nosso espírito. Precisamos ter bons pensamentos, precisamos ter boas atitudes, ler bons livros, né? Ver bons programas. Então, são esses tipos de energia que nós temos que procurar adentrar o nosso espírito. Às vezes a pessoa, mas eu não consigo ler. Então vê uma palestra no YouTube, você tem áudios, livros, você pode colocar enquanto você estiver fazendo alguma coisa, porque às vezes você perde um tempão vendo, às vezes, novelas, filmes que não são muito bons. Você não pode perder meia hora por dia, né, para ver um pedaço do Evangelho, que tem audiolivro do Evangelho, tem audiolivro do Livro dos Espíritos. Então, será que é tão difícil assim? Não, não é difícil. É que às vezes a nossa energia interna não está muito boa e nós não conseguimos. Mas é tudo uma questão de exercício. Como você vai para a academia exercitar e você acha que no começo você não consegue levantar um peso muito forte, mas aos poucos você vai criando força. E depende de você. Depende de cada um de nós. Lutarmos pela nossa felicidade. Aí nós vamos começar a alimentar o nosso espírito de coisas boas, vamos ler o Evangelho, ler livros bons, ver bons programas, bons filmes. Mas eu não posso fazer aquilo? Pode. Você pode fazer o que você quiser na sua vida. A lei de Deus não proíbe você de fazer nada, você tem um livre-arbítrio. Só que o reflexo vem, né? Então, se nós vivemos num mundo de causa e efeito, e o que fizermos de bem, nós recebemos de bem. O tanto que damos de amor, recebemos de amor. O tanto que somos caridosos, vamos receber de caridade. Quando nós começamos a tomar atitudes boas, sorrir para os outros, desejar alegria para os outros, felicidade,
todo esse trabalho, automaticamente tudo isso retorna para nós. Se você imagina só uma coisa, que quando você ajuda uma pessoa, essa pessoa pode ficar tão grata para você, que quando ela vier desencarnar e estiver no plano espiritual, ela já vai tornar a sua amiga, ela vai torcer por você. Então é importante até isso, né? De todo dia você estar procurando dar um sorriso, falar boas palavras, sempre positivo, sempre ser positivista. Não vai dar certo, mesmo que às vezes pareça que não vai dar certo, porque às vezes nós não conhecemos toda a verdade ainda. Então, às vezes na nossa cegueira, né, espiritual, nós não conseguimos enxergar a verdade. Nós ficamos meio assim estáticos, sem saber o que fazer. Aí naquela dúvida, será mesmo? Né? Será que vai dar certo? Essa dúvida é normal em todos nós, porque nós não somos perfeitos ainda. Nós temos que aceitar as nossas imperfeições. Nós estamos numa escola, nós somos alunos, né, de Jesus, nós estamos aprendendo a amar ainda. Isso é o primeiro passo. Não vamos pensar que nós somos professores e já não podemos errar. Né? Às vezes as pessoas não aceitam os erros porque elas acham que já são os professores, que elas já sabem tudo. Isso é difícil. É um grande passo para um sofrimento. Nós temos que aceitar os nossos sofrimentos, saber que nós somos inferiores, que nós somos todos alunos, tanto eu como você, como todos os outros que estão aqui habitando o planeta. Não tem aquele melhor ou pior, são todos alunos, cada um na sua escola, no seu grau de escolaridade, claro. Mas eles estão estudando que nem nós, e todos vamos chegar lá, todos vão se formar. Né? Às vezes as pessoas repetem certas atitudes, repetem certos modos para aprender melhor, porque não conseguiram aprender na primeira vez, mas na verdade todos nós vamos receber o diploma do amor, todos. Então isso nós temos que carregar conosco, o positivismo, a fé que nós vamos chegar lá, saber que vamos passar um tempo nessa faculdade de amor e quando chegar no plano espiritual nós vamos estar formados. E isso vai nos trazendo força para o nosso espírito. E aí vai se tornando as coisas mais fáceis, nós começamos a ligar as vibrações boas do mundo, a todas as pessoas que pensam bem, a todas as pessoas que vibram bem, a todas as entidades espirituais que vibram bem. Olha como é importante. Nós vamos estar numa corrente de felicidade. E aí a felicidade fica mais próxima da gente do que se a gente ficar sendo negativista e falando, não vou conseguir, não vai dar certo, o mundo está ruim, não dá nada certo, nunca melhora, nunca vai melhorar. Olha, o mundo tem melhorado e muito, aos olhos dos bons espíritos e aos olhos de Jesus. Se você olhar direito, você vai ver que o mundo melhorou e muito, muito. É só abrir os olhos, ou seja, fazer que nem João Evangelista falava, né? Olhar o mundo com os olhos de Deus, porque Deus vê o mundo evoluindo como um pai vê uma criança crescendo. E Jesus abençoe a todos e a paz de Jesus bata no nosso coração hoje e sempre. E obrigado por me ouvirem e até a próxima.